Fala galera, chegamos então a esse quarto episódio da segunda temporada de The Walking Dead Dead City. Deixa eu explicar o que aconteceu hoje, né? Por que a crítica tá saindo só agora e não saiu há muitas horas atrás? Porque simplesmente nós que somos árduos consumidores da MC Plus simplesmente vemos nosso serviço hoje interrompido. E antes que alguém, galera, coloque assim, pô, mas o Katai não conseguiu fazer a legenda, o que tá acontecendo, não sei o quê. Galera, simplesmente o episódio ele não vazou. E ele não vazou, curiosamente também, nenhuma crítica americana estava liberada até o meio da tarde de hoje, assim. Que eu achei muito estranho, assim, cara, tá, ok. Nós aqui no Brasil não termos acesso ao episódio por não ter vazado o episódio, por não ter simplesmente um torrent, ok. Mas por que não tem crítica americana específica sobre o episódio ainda colocada? E comecei a ficar assim, pensativo, será que a MC simplesmente trocou o seu modo de ter ali os lançamentos de episódios? Mas não, porque o episódio tinha sim saído pela MC Plus americana e tudo mais. Então é isso que aconteceu, galera. Simplesmente o episódio não vazou. Isso já tinha acontecido antes já, inclusive com The Walking Dead, nos momentos finais de The Walking Dead, teve um episódio que simplesmente também, assim como o de hoje, ele foi lançado bem mais além. Passado esse momento todo, muito obrigado novamente ao grande Guilherme Katag que pegou agendou esse episódio assim, de uma maneira, cara, The Flash e perfeito da maneira como ele sempre faz. Sempre temos que ajudar o nosso mago chamado Guilherme Katag, que pega legenda os episódios também. Galera, esse quarto episódio, ele marca realmente a metade da temporada. E continuo dizendo aquilo que inclusive coloquei como título do episódio passado, né? Episódio 3. O inimigo íntimo de The Walking Dead Dead City é The Walking Dead Dead City primeira temporada. Ou seja, a segunda temporada precisa conviver com tudo que ela fez de ruim na primeira temporada. Que até agora, esses 4 episódios, eles são episódios bem coesos, cara. São bem fechados. Tem realmente uma estrutura ali acontecendo para contar a história que eles querem contar dessa guerra toda do metano, tudo mais, com, sabe, histórias tão interessantes como tem essa história da Dama com o Racho Júnior, que eles provocam aquele reencontro ali, e daí a gente tem o reencontro, sabe-se lá o que aconteceu, e tá muito bem colocado pelo Negan agora pra Meg, é algo que ela já sente. Ela já sabe que tem algo de errado ali. E agora o Negan joga só aquela informação que ela não pode confiar no próprio filho. E essa parte, cara, de história pra mim tá sendo muito interessante, porque é o famoso lado negro da força zumbi acontecendo ali, trazendo o Racho Júnior para o lado da dama. É óbvio que a gente vai ver mais flashbacks, acredito, tá? Além do que a gente viu no episódio passado ali, desses momentos da dama com o Racho Júnior. Porque tem sim algo que eu gostei muito da maneira como o Negan coloca pra Meg ali, que a dama conseguiu chegar nele. A dama conseguiu colocar num ponto que até a gente entende no episódio passado, que é a dor que o Racho Júnior tem, que ele sente, que ele sempre teve, que ele sempre sentiu, como novamente coloca aqui naquela questão dos vagalumes ali. E vagalumes não é The Last of Us, a gente tá falando de The Walking Dead, né? Aquela coisa toda. E colocando sobre como que a dama realmente ouviu o Herschel Jr. E o quanto que isso aproximou os dois também. O quanto que tem de afastamento na relação de mãe e filho entre a Meg e o Herschel. Então, essa maneira como o Negan coloca pra Meg ali, algo que ela sente, algo que obviamente que ela tenta lutar contra, cara, eu tô achando muito bom essa linha de história. Porque isso pode provocar realmente algo que já está sendo teorizado para o final da temporada, naqueles famosos 2 episódios, né? Que não foram entregues para os críticos americanos, que a gente tem realmente uma troca de lado e o filho contra a mãe estabelecido ali. Com o Racho Júnior ficando como um braço direito da dama e tudo mais, queria, obviamente, trazer inúmeras consequências para a Meg. Inúmeras consequências para a Meg. E tem um fator também, já que a gente está nessas linhas abaixo de toda essa guerra pelo metano, a questão da Anne e do Joshua estarem a caminho de Nova York, estarem a caminho de Manhattan, é um outro fator que, cara, para mim nesses 2 últimos episódios também, porque tem mais tempo ainda que precisa, né, desenvolver essa história, por isso que eu tô chutando muito pros 2 últimos episódios. Vai também ter consequências graves, cara. Eu não consigo ver esses 2 personagens aparecendo simplesmente na série sem dar um resultado
forte para o Negan e acabarem sofrendo consequências por causa do próprio Negan. Então, essas partes paralelas da história eu tô adorando demais. E daí eu vou colocar uma terceira, que também teve mais um breve momento de importância no episódio. Primeiro com a Maggie, com o Herschel Jr., com o Armstrong lá conversando sobre o que o Herschel Jr. tinha descoberto. Depois ele contar sobre o Negan, a questão da arma da Jeannie, né, colocada lá escondida dentro da sua mochila. E depois tem da Narvaez junto com a Jeannie também falando sobre a vingança. Isso também está colocado muito que é mais um perigo, mais uma parte de tensão pro Negan. E daí eu começo a pensar, durante aquela cena da Narvaez com a Jeannie, sobre as falas de Jeff D. Morgan de começar a ficar muito velho para interpretar o personagem, para interpretar o Negan, por causa das exigências que o personagem tem também, que ele, na sua idade de 60 anos, Jeff D. Morgan falando, que daqui a pouco, cara, tá demais pra ele já. Ele não sabe até quando que ele vai realmente conseguir interpretar esse personagem. E essas falas todas, conversando com todas essas histórias rolando em paralelo com essas importâncias, a da Jeannie com a vingança de matar o homem que matou os seus pais, cara, é algo que tá colocado também para ter uma gravidade, porque eles estão criando essa gravidade. Então, essa gravidade e ter realmente esse momento, a série começa a trabalhar tudo mais. E pra mim, assim, ó, o ponto alto do episódio é o momento que tem no reencontro da Maggie com o Negan. Demoraram 4 episódios, assim como demoraram 4 episódios para Carol e Daryl se reencontrarem em The Book of Carol. Esse momento de quarto episódio parece algo desenhado assim dentro, né, das spin-offs para acontecerem, é bizarro. Para mim tá muito melhor construído aqui em Dead City do que foi em The Book of Carol, mas vamos deixar The Book of Carol de lado. Porque o que estava acontecendo em paralelo com o Negan e com o Maggie para chegar nesse momento de reencontro fez muito sentido para mim. E eu sempre lembrando, cara, a fala própria do Sr. Henrique Guimarães quando a gente estava cobrindo Fear the Walking Dead. Eu não vou, né, mais tentar com que essa série seja aquilo que eu quero. Eu vou ver essa série da maneira como eles querem, né, me contar essa série, a maneira como eles estão me apresentando essa série. E daí vou, obviamente, criticar ou elogiar de acordo com o que está sendo apresentado, mas ver de acordo com o que eles estão apresentando, não aquilo que eu gostaria que fosse. E dentro desse princípio, não adianta, cara. Fez muito sentido, teve muita coerência as histórias em paralelo do Negan e com a Meg, para ter esse momento do reencontro ali. E ao mesmo tempo, quando tem esses dois em tela, cara, faz muito sentido tudo para estar acontecendo, porque Lauren Cole e Jeff D. Morgan sabe muito bem como colocar essa relação, mesmo com pouco tempo de tela, com que ela funcione, fazer realmente essa relação funcionar e dar ainda mais gás. E é óbvio que esses dois personagens vão estar lado a lado muito em breve. É óbvio que eles vão estar por um comum, né, lutando pelo mesmo comum, digamos assim, pelo mesmo motivo, mesma motivação, muito em breve. Isso realmente vai acontecer. Então, eu gosto demais daquela cena ali. Demais, porque ver Meg e Negan juntos, cara, nesse momento e como tá funcionando a segunda temporada, tá muito, mas muito melhor do que vários momentos que eles tiveram na primeira temporada. Vários momentos. E como que eu gostaria que a primeira temporada tivesse tido esse cuidado de como contar essa história lá atrás. Porque teria funcionado muito melhor. E teria dado muito mais força para o que está acontecendo agora e também ter conseguido agradar mais os fãs, como eu acredito que está agradando agora. E óbvio, cara, não é a melhor coisa do universo The Walking Dead, não é. É a questão do inimigo íntimo também funcionando. Tem várias coisas, tá? Só que em 4 episódios a história está funcionando. E esse episódio aqui, ele teve realmente mais um grande momento de crescente, porque ele está conseguindo dar espaço para coadjuvantes também. Além dessa questão das 3 histórias paralelas, além da história principal, que é essa questão toda da guerra do metano, da tecnologia e tudo mais, a gente teve, cara, a Dama teve mais ainda participação. Não só o fato da gente saber quem ela era no passado, porque isso estava claro que ia ser realmente desvendado por aquele personagem ali, pelo Pierce, né? Isso estava claro que ia acontecer. Mas por todas as questões também, da maneira como ela vai negociando, como ela vai dando abertura, como é que ela é também uma personagem ali, muito perigosa apenas com o olhar, toda a questão do Herschel Jr., que para mim tá dando assim
digamos, um peso a mais para Dead City nessa segunda temporada aqui. O croata, sendo esse braço direito hoje, né, que ele ainda é da dama ali, mas sempre, cara, tem uma linha muito tênue no que ele tem ainda de paciência com o Negan. Porque para mim esses dois personagens eles vão acabar se enfrentando muito em breve. Porque o croata tem o Negan com um propósito, e esse propósito ele tá acontecendo não talvez da forma como o croata gostaria que fosse. E isso já ficou bem claro em vários momentos por causa que o Negan não é o Old Man Negan. Ele não é e não vai ser. Pode ter algum outro momento desse Old Man Negan acontecendo, principalmente com essa questão da aparição da Annie e do Joshua. Principalmente ali. Ali pode ser realmente o estopim, porque é esse fator que realmente pode fazer esse Old Man Negan voltar. Não para se atirar na maneira como era o personagem antes e tudo mais, mas para entrar em todo esse campo que ele conhece muito bem, que é a vingança e que é também aquilo que o consome. Assim como ele já falou muito claramente para Maggie, que ela também já percorreu esse caminho e ele avisou ela que ele sabia muito bem como é que funcionava tudo isso e que ela não poderia se entregar para isso. Então, o croata, ele também está tendo muitas participações que são interessantes, cara, porque ele tem sim um poder dentro dessa estrutura toda da dama e também dessas relações com os outros grupos ali, das gangues e tudo mais. Só falta a gente ver mais agora o grupo do Crystal, que acredito que vai ser no próximo episódio, né? Amanhã, galera, sai também o vídeo aqui com a promo do quinto episódio pra gente poder teorizar tudo mais. O croata, ele tem também assim, um aspecto que é muito mais funcional pra trama do que estava na primeira temporada, onde ele era um louco, um absurdo, não sei o quê, um sociopata, não sei o quê. Ele continua sendo tudo isso. Só que agora ele tem uma função para desempenhar, além de ser um sociopata, onde ele era apenas um sociopata lá que queria o Negan pra alguma coisa e tu não entendia bem porquê e queria matar o Negan, não queria matar o Negan na verdade, ele queria o Negan do lado dele. Cara, é uma confusão também do croata, porque foi muito mal feito na primeira temporada. E nessa segunda ele continua sendo, repetindo, esse mesmo personagem sociopata, só que com uma motivação. Ele tem um porquê de existir ali dentro dessa estrutura. E isso também é muito bom pra trama. E pra mim tá claro que vai ter esse confronto entre os dois. Tá claro. E o quanto que o Negan, o velho Negan na sua esperteza toda, de ter percebido o que estava realmente escondido por trás daquele Frankenstein ali, até a gaveta, né? A gente descobriu agora claramente por que os zumbis lutam um contra o outro, né? E gostei da explicação. Gosto do Bruegel, tá? Do personagem do Bruegel ali, do Kim Coates ali, a maneira como é bem diferente, né? O que ele é, o que é o Christus, o que é lá a Roxana lá da galera do Central Park. Essas características diferentes, assim como o personagem da Dama, nessas lideranças todas bem características, a questão dele ser ali um malandro todo, né? Com aquela mente toda de jogador, tudo mais, né? Literalmente personagem que consegue ir se adaptando, ir pensando e quebrando as coisas para tirar suas vantagens também e ir nas negociações fazendo o que ele tem que fazer. Como que o Negan descobre, né? E fala no ouvido ali e quebra completamente o Bruco porque ele não tem como agir diferente e não aceitar realmente tudo aquilo que a Dama tinha feito sem nada adicional. Sem nada adicional. E essa parte toda mostra também esse velho Negan ali, malandro, cara, esperto, dentro, sabendo muito bem, estando dentro dessa estrutura onde ele tem que quase andar como se fosse um campo minado, porque tem muita coisa importante colocada e, na verdade, aumentou essas coisas importantes ali colocadas em volta dele, que agora com a presença da Meg do Rachel Jr. novamente ali em Manhattan, né? Então, cara, é todo um cuidado e ao mesmo tempo ele precisa mostrar essas forças que se espera dele, quanto esse Old Man Negan apenas como uma estrutura ali, um personagem vivendo dentro daquela ilha ali de Manhattan. E o Bruegel até tem nas críticas americanas ali, né, da galera, que o personagem não teve muita importância até esse momento. Pô, a gente tá vendo o quarto episódio. Então, teoricamente, o quinto já seja o personagem do Christus que tem ali, o grupo todo do Christus, mais aparição, né? Porque se a gente for pegar, o terceiro, a galera do Central Park. O quarto, agora a galera do Bruegel. O quinto tem que ser o Christus e a gente vai pro sexto. Nesse momento, talvez, assim,
isso que está colocado dele não ter tanta importância, tanta aparição, é porque a gente está conhecendo esses personagens, talvez episódio a episódio, talvez essa seja realmente essa função toda. Mas eu gosto do que está mostrado dele até esse momento aqui, né? E, óbvio, quem comanda o Metano, comanda ele. E essa guerra, ela realmente vai explodir. Cara, última coisa, tá? A Nova Babilônia, ela continua apenas uma promessa, que na verdade é uma grande e falsa promessa de ser esse grande potencial vilão do universo The Walking Dead. Porque tá muito no discurso, aquilo que a gente tinha falado na crítica passada, eu e o grande Minato do The Walker Family também falamos, né, na live do último episódio, que ela tá muito no discurso e nada realmente aparecendo. É óbvio que se tiver essa invasão realmente ali da Nova Babilônia, a gente consiga ver algo mais. Só que agora a gente já tá na metade da temporada e não teve nada além colocado na Nova Babilônia ali, a não ser os gatos pingados que estão ali. Tinha uma galera do outro lado lá, né? Esse momento dela realmente se tornar essa grande ameaça, para essa grande batalha pelo metano que tá para acontecer, cara, eu acho que eles não estão conseguindo que tá, balancear de uma maneira onde Manhattan e Nova Babilônia consigam ter a mesma importância. É óbvio que a Navaez agora sabe a questão do segredo também sobre o Negan, que o Armstrong realmente não matou o Negan e tudo mais. Isso pode ser voltar contra o Armstrong, é óbvio que vai ser voltar contra ele ali. E a Navaez também. É uma personagem que é muito mais... Ela e o Croats têm uma coisa, né, que pegam a pilha muito fácil sobre o que está acontecendo e também são muito impulsivos, ao mesmo tempo que eles pegam essa pilha muito fácil. A impulsividade comanda os dois ali. Então, é óbvio que ela vai usar isso contra o Armstrong também. É óbvio que isso vai ter consequências também acontecendo ali. Mas eu quero mais na Babilônia, aí que tá. Ela prometeu muito naquele início de temporada ali e tá muito espaçado a questão da Nova Babilônia. Tá muito espaçado. E eu quero ver mais, quero ver escala da Nova Babilônia também acontecendo dentro dessa história aqui. Galera, a live do quarto episódio, ela não vai acontecer. Talvez, se eu conseguir ajustar os horários, aconteça durante a semana, e daí eu vou colocar aqui no canal. Não vai acontecer no domingo, mesmo eu estar já liberando essa crítica aqui antes do momento, que seria 8 horas da noite, 9 horas da noite, porque tem uma galera toda que não conseguiu assistir o episódio ainda, porque simplesmente o episódio, né, aquilo que eu abri o vídeo aqui, o episódio saiu há poucas horas atrás, então para ter também uma quantidade maior para a gente poder conversar, né, é difícil fazer a live assim também, né, por fazer. Então, como eu não gosto de fazer as coisas também por fazer, vou deixar para ou durante a semana, ou a gente fazer uma live daí comentando o quinto episódio, obviamente, da semana que vem, esperando que a MC nos respeite, nós aqui brasileiros, com a nossa, né, assinatura da MC Plus aqui, e nos libere o episódio no momento que tem que nos liberar também, não com horas de atraso, para daí a gente fazer uma live, cara, de quinto e trazendo também os elementos do quarto episódio para poder conversar. Galera, coloquem tudo o que vocês acharam sobre esse quarto episódio, que vocês esperam que aconteça daqui para frente. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. E lembrando que segunda-feira sai sim um vídeo aqui com a promo do quinto episódio para a gente poder teorizar e conversar tudo mais. Take 04, viva o sonho aqui.